Ana deseja pintar cada figura a seguir com tinta cinza. Em qual dessas figuras ela utilizará mais tinta? Bom, vamos lá. Para as figuras A e B, é tranquilo da gente comparar, né? Porque tá tudo com essa malha aqui quadriculada, dá para a gente comparar numa boa. Depois a gente tem que ver como que a gente faz aqui no item C. Mas vamos lá. No item A, essa figura aqui, ela é uma malha que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quadradinhos. Tá, então, essa figura aí ocupa esse espaço de 15 quadradinhos. A figura B ocupa o espaço de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mais 6, 12 quadradinhos. Beleza, então esse aqui, por enquanto, ocupa mais espaço. Tá, e agora, e o C? Aqui não dá para contar quadradinhos com a mesma facilidade que a gente contou nas figuras retangulares, né? Mas dá para dar um jeito, né? Percebendo que esse triângulo aqui é retângulo, né? Que ele tem aqui faz 90 graus, a gente pode pensar no seguinte: o que eu vou fazer aqui é completar o retângulo aqui, porque aí essa parte que está aqui, que eu rabisquei aqui de azul, tem o mesmo tamanho dessa parte cinza que está sendo pedida. Então, a ideia aqui é eu determinar quanto de espaço que ocupa todo esse retângulo aqui agora, só que para saber a parte cinza, é só pegar a metade, já que isso aqui é igual a isso aqui, né? Então está nessas duas metades. Para eu saber, para eu ter certeza que de fato essa parte cinza é metade do retângulão todo, a gente teria que provar a congruência desses dois triângulos, desse triângulo cinza aqui com esse triângulo que eu pintei de azul, que eu rabisquei aqui de azul. Mas não vou entrar nesse detalhe agora, até porque aqui é mais intuitivo, certo? Então, mas quem quiser, dá uma reforçada lá no conteúdo de congruência de triângulos. Mas vamos lá. Então, aqui, esse retangulão todo agora, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 7 mais 7 mais 7 mais 7, que dá 7 vezes 4, que são 28 quadradinhos. Isso o retângulo todo, a área do retângulo. Para eu saber, então, a área do triângulo cinza, vai ser a metade desse espaço de 28 quadradinhos. Então, 28 dividido por 2, que dá 14 quadradinhos. Bom, então, vai gastar mais tinta esse camarada aqui que ocupa mais espaço. Ocupa 15 quadradinhos e os outros ocupam menos. Então, essa questão aqui é para a gente entender a ideia de comparar, de medir a extensão de uma superfície. Tá? Aqui eu peguei 3 superfícies simples, né? 2 retângulos e um triângulo retângulo. Tá? Mas a ideia é a gente, com o passar das questões aí, a gente ir refinando essa ideia de medir superfície, de comparar a extensão de uma superfície. Bom, a isso se dá o nome de calcular área. Tá? Então, a ideia de medir área é essa ideia de medir a extensão de uma superfície. Ok? Então, vamos para as próximas questões para a gente ver como que a gente refina essa noção. Determine quantos quadrados de lado 1 centímetro cabem em cada uma das figuras descritas a seguir. Bom, então agora eu não tenho uma malha. Então vamos lá, um retângulo de 5 centímetros por 2 centímetros. Vamos tentar desenhar aqui. Então, deixa eu botar assim, como se isso aqui fosse o tamanho de 1 centímetro. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui é um lado do retângulo. E por 2 centímetros. Então, 1 por 2. Beleza, vamos fechar aqui o retângulo. A figura não está aquelas coisas de Michelangelo, né? Mas para o que a gente vai fazer aqui serve. Eu não preciso ter a super precisão do desenho, basta ter as medidas coerentes aí. Então, para saber quantos quadrados de lado 1 centímetro cabem aqui, eu posso formar uma malha
seria uma coisa mais ou menos assim. Tá? Então, aqui está dividido em 1 centímetro e 1 centímetro, como eu fiz aqui. Tá? E aqui eu vou continuar essas divisões também de 1 centímetro. Ou seja, por incrível que pareça, a ideia aqui é que cada quadrinho desse aqui é um quadrado de lado 1 centímetro por 1 centímetro. Então, basta eu contar quantos quadradinhos eu tenho aqui. Então, eu tenho 5 aqui em cima, mais 5 aqui embaixo. Então, aqui no item A eu tenho um total de 10 quadradinhos. Ok? No item B. Agora um retângulo 7 por 3. Bom, vamos ver se a gente já consegue fazer sem precisar fazer todo esse detalhe aqui no desenho. Tá? Então, eu vou desenhar aqui um esquema mais rapidinho. 7 por 3. Mas vou só fazer a divisão aqui rapidinho, assim, ó. Aqui tem 3 centímetros. E aqui agora 7 centímetros. Vamos ver se eu consigo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 centímetros. Bom, se eu fosse fazer a malha aqui, eu vou acabar fazendo. Pronto. Ó, vou fazer só dessa parte de baixo aqui, porque a gente já começa a entender a ideia aqui. Ó, então aqui é como se eu tivesse 3 andares, né? Cada andar aqui com 1 centímetro. Né? 1 centímetro. Em cada andar desse, eu tenho 7 quadradinhos. Okay? Então, para eu contar quantos quadradinhos tem aqui, basta eu fazer. Né? O total vai ser 7 aqui, mais 7 aqui no meio, mais 7 aqui em cima. Que é aquela velha história que muita gente já deve estar acostumada a fazer a multiplicação desses valores. Né? 7 mais 7 mais 7, eu posso transformar isso numa multiplicação. 3 vezes 7, que dá 21 quadradinhos. Ou eu poderia pensar também, em vez de contar 7 linhas, 7 quadradinhos nessas 3 linhas, eu poderia pensar em contar quantas colunas eu tenho aqui. Eu vou ter 7 colunas, cada coluna com 3 quadradinhos. Então, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Então, uma outra forma de contar seria fazer 3 mais 3 mais 3, aqui com 7 termos. Que vai, eu também posso transformar isso numa multiplicação, que é 7 vezes 3, que também dá 21. Na letra C, então, um retângulo, vamos lá, de 17 centímetros por 53 centímetros. Então, eu posso fazer aquele esquema de contar quantas linhas ou quantas colunas, né, que eu vou ter de quadradinhos aí. Então, eu poderia pensar assim, dividir isso aqui em 17 partes. Claro que eu não vou desenhar tudo porque ia ficar muito congestionada a figura e a intenção é não precisar desenhar. E aqui eu dividiria, então, para saber quantos quadradinhos de 1 centímetro, né? É isso que a questão está perguntando, né? Quantos quadradinhos de 1 centímetro cabem nessa figura aqui. Então, aqui eu teria que dividir em 53 partes. 1, 2, 3, até o 53. E aí contar quantos quadradinhos tem nessa malha. Então, eu poderia ver o seguinte. Bom, nesse primeiro andar aqui, eu teria, então, 53 quadradinhos. No próximo andar, eu teria, de novo, 53 quadradinhos. E no terceiro também, e no quarto também, até eu completar todos esses andares aqui. Né? Lembra que eu dividi aqui? Então, em 17 partes iguais, portanto, 17 andares de 1 centímetro. Então, o que eu teria aqui seriam 17 andares, ou 17 camadas, 17 camadas de 53 quadradinhos. Então, o total seria 53, mais 53, Eu teria aí 17 termos dessa soma de 53. Como é uma soma com termos repetidos, eu posso transformar isso em uma multiplicação. Então, isso dá 17 vezes 53, vamos fazer as contas aqui, que dá 901 quadradinhos.
Ou eu também poderia pensar, né, como eu falei no outro, na quantidade de colunas que tem aqui, né? Cada uma dessas colunas aqui tem agora 17 quadradinhos. E aí, quantas colunas eu vou ter? Essa parte aqui eu dividi em 53 pedaços de 1 centímetro. Então, essa coluna com 17, a outra também com 17, mais 17, mais 17, até completar todas as 53 colunas. Então, uma outra forma de fazer seria 17 mais 17, papapá, papapá, mais 17, num total de 53 termos, que eu poderia representar por uma multiplicação, né, que eu tenho uma soma de elementos repetidos. Então, seria 53 vezes 17. E aquelas coisas que a gente está acostumado, mas não para pensar em quão deslumbrante é, eu acho isso aqui incrível. O fato de esse total aqui, essa soma aqui, ser idêntica a essa aqui, sem a gente precisar se preocupar, né? Sem a gente precisar fazer a conta, né? Então, 53 vezes 17 é a mesmíssima coisa que 17 vezes 53, então tanto faz a forma de eu contar, fazendo só o produto desses lados aí, a gente vai ter o total de quadradinhos que cabem nesses retângulos. Muito bem. Tá. Então, a gente viu lá na questão anterior qual é a ideia de se medir uma área, que é essa coisa de medir uma extensão, de saber a extensão de uma superfície. Aqui nessa questão, a gente está vendo agora o procedimento para se medir uma coisa dessa, para se medir uma área, tá? Que é esse lance de contar quadradinhos. A gente vai refinando esse procedimento aí, mas por enquanto é isso, é contar quadradinhos. Quantos quadradinhos cabem? Claro que eu estou pegando exemplos aqui de figuras simples, né, por enquanto. Então, são retângulos com quantidades inteiras de quadradinhos, né? É sempre uma quantidade inteira de centímetros de um lado, né? Quantidade inteira de centímetros de outro lado. Então, consequentemente, vai ter uma quantidade inteira de quadradinhos de 1 centímetro dentro de cada uma dessas figuras. Mas a gente vai ver que nem sempre vai ser assim. Então, como que a gente faz? Tá? Vamos entender todo esse processo. Antes da gente continuar, eu preciso, então, apresentar devidamente essa personagem que eu usei aqui. Tá? Esse camarada aqui, esse quadradinho de lado 1 centímetro, a gente dá um nome para ele, a gente batiza esse sujeito aqui. Tá? Esse quadradinho de lado 1 centímetro, a gente chama de centímetro quadrado. Tá? Isso é 1 centímetro quadrado. É a nossa unidade, a unidade para medir a área que eu estou usando aqui. Tá? Então, quando estou perguntando quantos quadradinhos cabem, né? Então, a partir dessa unidade de medida, eu quero saber quantos desse tem em cada uma dessas figuras que eu perguntei. Então, isso que eu estou usando aqui é a nossa unidade para medir a área nessa questão. Esse cara a gente vai usar várias vezes, né? Por isso que a gente dá esse nome, dá um nome para ele, é o centímetro quadrado. A gente pode chamar ele pela abreviação cm2. E essa abreviação tem um certo problema. Tem uma piadinha sem graça que fala assim, o que é o que é? Tem orelha de porco, barriga de porco, pata de porco e não é porco. É feijoada. Tá, por que eu estou falando isso? Porque esse negócio aqui, ele tem cara de potenciação, ele se comporta como potenciação, mas não é potenciação. Tá? Eu estou usando aqui uma notação idêntica de potenciação, mas não é exatamente uma potenciação. E é ruim falar isso porque assim, a ideia de usar essa notação era para ajudar, né? Porque muito do comportamento de operações que a gente faz com isso aí tem a ver com potenciação. A ideia então era facilitar essa comunicação, só que eu acho que para quem está aprendendo acaba mais atrapalhando do que ajudando. Tá? A gente vai ver ao longo das coisas aí que a gente tem que fazer essa ressalva aí, que não é a mesma coisa. Bom, por que não é potenciação? Porque aqui, repara,
eu não estou multiplicando centímetro por centímetro, né? Potenciação aqui seria a ideia de fazer centímetro por centímetro, centímetro vezes centímetro. Isso aqui não faz sentido. Tá? Deixa eu riscar logo antes que... Tá? É que nem fazer, sei lá, grama vezes grama. Faz sentido? Fazer grama vezes grama? Não tem sentido isso. Tá? O que eu estou multiplicando aqui é esse 17 pelo 53, para saber quantos quadrinhos desse aqui tem. Tá? Não, é sutil o negócio. Eu não estou exatamente multiplicando 53 centímetros por 17 centímetros. Você pode pensar assim, ah, tá sim, professor, fiz isso a minha vida inteira, né? Tá, mas não é isso. Tá? Então, se comporta dessa forma, se parece muito com potenciação, mas não é potenciação. Eu juro que eu vou parar por aqui. Com o passar do tempo, a gente vai entendendo melhor essa coisa. Tá? O que precisa ficar é que centímetro quadrado não é só essa notação, é essa figura aqui. Tá? O espaço que isso aqui ocupa, aqui um quadradinho de lado 1 centímetro, a extensão dessa superfície, a área que essa figura ocupa. Utilizando régua, papel e tesoura, construa um centímetro quadrado de papel. Então a ideia aqui é dar concretude para esse camarada que eu apresentei na questão anterior, né? Vamos fazer ele, vamos ver como é que ele é de verdade. Deixa eu mudar aqui a tela para poder mostrar aqui esse camaradinho aqui. Tá? Então, peguei aqui uma folhinha de papel e fiz um centímetro quadrado de papel. Tá? Essa coisa aqui desse tamanho. Tá? Então, vou pegar a régua aqui. É um quadradinho, deixa eu ver se dá para mostrar a medida aqui. É um quadradinho aqui, de lado 1 centímetro. Então, não ficou aquelas coisas, né? Tá? Mas dá para ver aqui, um quadradinho de lado 1 centímetro. Pronto, isso aqui é 1 centímetro quadrado. Então, num desenho, quando eu quantos centímetros quadrados tem tal figura? Na verdade, perguntar quantos negocinhos desse cabem ali. E quando eu falar cabem aqui, é caber sem superposição, né? Sem uma coisa estar em cima da outra. Tem que caber ali tudo como se fosse azulejo no banheiro, né? Tudo ladrilhado sem um passar por cima do outro. E aí, da mesma forma, vem a próxima questão, que é perguntado decímetro quadrado. Construir um decímetro quadrado de papel. A ideia é a mesma. Tá? O centímetro quadrado, deixa eu só fazer um desenho aqui. O centímetro quadrado, então, é esse quadradinho de lado 1 centímetro. Tá? O decímetro quadrado, acho que é intuitivo, vai ser um quadrado agora de 1 decímetro de lado. 1 decímetro. Bom, a gente já viu lá naquele capítulo de comprimento todas essas unidades aqui que derivam do metro, né, do sistema métrico. Então, essas unidades de comprimento. Né? Então, 1 decímetro é a mesma coisa que 10 centímetros. Né? É 1/10 de metro. Estou comparando com centímetro para a gente comparar com essa figura aqui. Então, um quadrado de lado 10 centímetros é uma coisa mais ou menos desse tamanho aqui. Tá? Que eu também fiz aqui. Vamos ver se dá para mostrar aqui a medida na régua. Aqui vai ficar muito longe, né? Aqui, 10 centímetros. Tá fugindo aqui um pouquinho. Aqui também. Cadê? Pronto. Deu para ter uma ideia, né? Então tá aqui. O nosso centímetro quadrado, o nosso decímetro quadrado. Tá? Mais para frente, a gente vai fazer conversões entre essas unidades de medida diária. É legal fazer isso aqui para a gente não ficar surpreendido lá na frente. A gente já ter uma ideia do que vai acontecer quando fizer essas conversões. E aí eu vou deixar para quem tiver curiosidade de saber o tamanho da coisa, de tentar fazer agora 1 metro quadrado de papel. Tá? Vai precisar de um pouquinho mais de papel, talvez uma folha de jornal, alguma coisa assim, ou uma caixa de papelão. Fazer 1 metro quadrado de papel, que, como o nome ajuda a entender, é um quadrado de lado 1 metro. Né? Então, aí depois, como eu falei, naquela hora da gente fazer as conversões lá na frente, lá no final desse tópico, saber o tamanho disso ajuda a entender. E também depois, quando for trabalhar com volume, também ajuda a entender
um pouco, né, quando a gente constrói a coisa, vê o tamanho real da coisa. Beleza? Quantos quadrados de lado 1 centímetro cabem em um quadrado de lado 2 centímetros? Então, primeiro vamos desenhar um quadrado de lado 2 centímetros. Quadrado. Aqui tem 2 centímetros. E aqui também tem 2 centímetros. E aí, se eu fizer a divisão aqui, né, em quadradinhos de 1 centímetro, que é isso que está sendo perguntado, né, quantos quadrados de 1 centímetro, então aqui eu tenho esse quadrado aqui de lado 1 centímetro, esse outro também de lado 1 centímetro, esse outro também de lado 1 centímetro e esse outro também de lado 1 centímetro. Tá? Então, resposta, eu tenho 4 quadrados de lado 1 centímetro. Pode ser que tenha alguém aí que esteja fazendo de outra forma, já esteja calculando a área, usando alguma fórmula, fazendo de algum outro jeito. A gente vai chegar lá, claro, mas a ideia que eu quero mostrar aqui é que a área não se resume à fórmula. A área não se resume a um cálculo. Eu quero primeiro que vocês entendam o significado da coisa. Tá? Por isso que eu estou falando essa coisa de quantos cabem, né? Então, para depois de bem entendido isso, a gente partir para os cálculos, que já vai começar na próxima questão. E a gente vai entender também, mas eu já sei como é que calcula isso, mas eu já sei como é que calcula aquilo outro. Beleza, você pode saber o procedimento, né? Concordo, tem muita coisa que é simples, que é até fácil. Mas aqui eu vou fazer questão de que a gente entenda o porquê, né? A motivação desse procedimento. Como que a gente chega nisso? Porque talvez tenha alguma outra coisa menos óbvia que você não saiba como calcular, como fazer a fórmula. E a gente seguindo esse raciocínio, de entendendo o porquê, entendendo a motivação, a gente consegue chegar nessa fórmula, nessa nova coisa que a gente ainda não sabe. Tudo bem?